No caso do Beira-Rio, do último sábado à noite, tem muito mais imagem do carro. Outra coisa, o Edenilson também pode ter ouvido a palavra macaco no momento que não tem nenhuma câmera mostrando a boca do Ramos, né? Porque o imbróglio deles ali demora 1 minutinho e meio por aí, né? Que eles ficam ali se fresqueando, né? Fresqueando na linguagem Potter, futebolística, no caso. Potter. Assim, né, Potter? Só indo aí Mas temos também aqueles frames ali, né? Claro, na linha do teu raciocínio, né? E tentando ajudar apenas. Vamos combinar, Potter. Não há por que inventar isso, né? Não, a reação dele, cara. A reação dele e aquilo que ele deixa claro no gestual. Todo mundo conhece gestual corporal aqui, né? A indignação do cidadão. Aí eu já tô entrando noutra seara. Do cidadão Edenilson. Dele. Tô tirando o jogador de futebol daí. Eu tô colocando o cidadão, né? Que sofreu. Não há por que inventar isso. Mas até em cima... Não existe invenção aí, cara. Até em cima disso que o Pedro tá falando, são 2 tópicos pra mim que são fundamentais. E um tem a ver com opinião pública, com todo mundo que tá envolvido, porque todo mundo vira especialista e acaba dando pitaco. Por isso que eu parabenizei o trabalho jornalístico que o Potter, a produção, a Kelly, enfim, fizeram agora no timeline, porque eles foram ouvir todos os lados, inclusive o lado técnico, né? Esse caso do Índio Ramírez, eu gosto muito dessa parada de perícia, essa parte criminal, assim. Se eu não fosse jornalista, eu seria advogado. Eu tava olhando muito, eu olho muito isso. E eu tava vendo desse caso do Ramírez, o Potter, até uma entrevista de um outro perito, que é um chileno, que veio morar também, casou com uma brasileira aqui no Brasil, e que ele foi contratado pelo Bahia na ocasião. E aí ele explica, né? Claro, não eram imagens tão fortes e claras quanto essas do Internacional, mas eles conseguiram, na ocasião, com o perito, tirar qualquer possibilidade. Eu não lembro o termo, mas era um termo assim que nem tinha a ver com conotação racista. Por que eu tô fazendo esse preâmbulo? Em cima da respiração do Pedro. Cara, essa coisa da gente, eu não tô dizendo que o Pedro disse isso, o Pedro tá contestando essa situação de daqui a pouco porque eu ouvi em alguns debates aqui da aldeia, em determinado momento, pessoas levantando essa hipótese. Por isso que o Edenilson... Não, senhor. Por isso que eu falei, cara. Nós temos que parar de culpar a vítima. Exato. Os casos de racismo... isso aí. E eu acho que o segundo ponto, e aí teria que ser para uma esfera muito maior, porque isso teria que ser transformado em lei, não dá para dar o mesmo peso jurídico do racismo para a injúria racial. A injúria racial, ela virou o jeitinho brasileiro do cara que ofende se safar pagando uma multa. Não dá pra ter esse mesmo peso jurídico de se tratar a injúria racial como se... o cara falou de cabeça quente. Mas ele não falou com essa conotação. Não. Precisa ter o mesmo peso jurídico do racismo, do ato do racismo. Porque daí o cara vai ser preso. Porque isso não tem a ver com a cor da camisa, não interessa onde tá acontecendo. Sempre lembrando que quando um branco tá falando sobre racismo, sempre vai pintar um racista condicionando a postura de um branco por ser antirracista, né? Teve um aqui, tu contou, né? Então, assim... Aqui na frente da rádio, né? Cara, vocês não têm negros no programa. Quantos negros tem em volta no convívio de vocês? Bicho, se isso for condição pra tu ser antirracista, tá tudo errado. Tá tudo errado. Aliás, isso faz parte já do problema racial brasileiro, né? Isso, cara. Do jeito que da Por que maneira tem negros no Brasil? Os negros vieram pro Brasil através de de um dos maiores crimes da humanidade chamado escravidão. Aliás, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos na história, né? Aqui na América, né? Mais que os Estados Unidos, por exemplo. Então, eles já vieram pra cá para forçadamente trabalhar, sem salário, sem nada. Aí tem a liberação das pessoas. Essa liberação foi completamente descuidada, porque uma coisa é tu liberar da escravidão, mas vai trabalhar onde? Vai ser colocado aonde? Quem vai pagar salário? Então já tem um atraso econômico. Esse atraso econômico joga as pessoas para as periferias, né? Dá um atraso na vida de várias gerações. Então o negro está defasado na sociedade brasileira naquilo que mais emprega no Brasil, que é uma coisa chamada educação. Nós temos falha na educação, mas a educação ainda é o que mais emprega no Brasil, no sentido de bons empregos, né? Que o que mais emprega não é exatamente tu poder estudar, mas todo mundo sabe aqui, é difícil conseguir emprego com 3º grau, imagina só com 1º grau. Enfim, para ter uma vida mais digna. Claro. Então a defasagem está em tudo. A RBS pode, assim como qualquer outra empresa, e a gente conversa com empreendedores, ir nas academias, ir nas universidades buscar quem está se formando. Tem poucos negros se formando, porque poucos negros conseguem fazer a faculdade. Então quem cobra isso da gente dá de cara com o mesmo problema que a gente como empresa, porque não sou eu que seleciono as pessoas que trabalham na RBS. Tem poucos jornalistas se formando, publicitários,
médicos, poucos jornalistas e jornalistas negros e negras se formando. Por isso que há essa defasagem, que de alguma maneira já está sendo, tentando ser, mas aí são gerações de estudo. A gente tem que ver mais negros estudando para eles conseguirem acabar o primeiro grau. Claro. Depois de acabar o primeiro grau, o segundo grau. E aí eu chego, aí o problema é gigantesco. Vai falar com uma mãe negra, que já não tem o pai por perto. Onde é que ela vai deixar o filho de 1 mês de idade, né, pra poder trabalhar? Ou ela mesma estudar, que ela já teve muito cedo o filho. Então é um problema que é um castelo de cartas. Ele é um problema de base. Então é por isso, querido ouvinte, que tem poucos negros na RBS, que tem poucos negros em outras empresas. Porque aqui na RBS, para ser jornalista e comunicador, não todos, mas a maioria precisa passar por uma universidade. A RBS confia muito nas universidades e vai buscar nas universidades as pessoas para serem jornalistas. Porque elas já passaram por um treinamento chamado faculdade. E lá na ponta da faculdade não tem negros. Por que não tem negros? Porque os negros precisam trabalhar antes. Porque os negros saem da educação para poder ir trabalhar mais rápido para ajudar a sobrevivência da família. Então é um funil apertado. Então, respondendo a esse ouvinte que indaga a gente nisso, Adas, essa é a razão. Mas e é não um problema que RBS, todas as empresas, né? Todas as Sim. empresas, como tu tá falando. Cara, vamos falar a real aqui, na nossa área, tá? Jornalismo esportivo, /entretenimento. O único cara que me vem à cabeça agora da aldeia é César Fabres. César Fabres, é. É o único jornalista negro que eu lembro. mas cara, que atua Luiz no Henrique nosso meio. Benfica, Os Silvio Benficas, Benfica, exato, né? é. Mas olha aqui, ó, como o Potter Jones disse, Lopes da Silva, como o Potter disse, Isso. como o Potter bem explicou, cara, isso é um Cristiano problema da sociedade. Agora, o fato de nós estarmos aqui num programa agora, em 7 pessoas brancas, nós somos 7 brancos. Eu tenho certeza que esses 7 brancos que estão aqui hoje, quando viram a reação do Edenilson, eles tiveram empatia por aquilo ali. Agora, se o cara é branco, vê aquele tipo de reação e duvida, o que esse cara é? Um pau no cu. Não, ele é isso que racista. Ele é racista. É um pau no cu. Não, porque, cara, tu não... Calma, olha só. Não, é que eu quero ir só pro lado do seguinte, cara, assim, ó. Nós aqui, 7 brancos, nós nunca vamos poder expressar o que é o sentimento de ouvir. Não é o nosso lugar de fala. Mas assim, não é só porque isso. nós não É somos mais profundo. Nós não A gente- somos pretos, cara. Eu quero dizer Isso. só nesse sentido. É que a gente Então, pode. assim, ó, A gente automaticamente, quando o Edenilson se expõe daquela maneira e ele reage com raiva, com dor, a gente tem que estar do lado do cara. É isso aí.